Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero pedir pela Tua graça sobre a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo fale conosco, Deus, através da vida deles. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a vida desse casal que veio até aqui, Senhor, e se dispôs a falar conosco, a trocar a experiência que eles têm, Deus, de proclamação do Evangelho, para que a gente possa, como igreja, Deus, continuar amando a Deus, amando o próximo e servindo o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem? Como a gente vai ter 2 noites aqui com vocês, a gente vai separar a gente vai falar junto, tá? A gente vai ser meio geogral. A gente vai ficar, passando o microfone. Mas a gente teve a oportunidade, no final do ano passado, de estar na Coreia do Sul, no Congresso Lausanne, que é um congresso global, que acontece a cada mais ou menos 10 anos com cristãos do mundo inteiro. E aí a gente está... Então, assim, essa noite a gente vai querer compartilhar com vocês um pouco do que a gente ouviu nesse congresso, do que a gente aprendeu nesse lugar, do que a gente entende que vai ser legal, né, para vocês ouvirem o que a gente crê que Deus está chamando a gente como Igreja do Brasil, como igreja, né? E amanhã a gente vai querer compartilhar com vocês um pouco do nosso trabalho e um pouco também... desses, a gente chama de bivocacionados, né? Às vezes as pessoas que estão no ministério, mas também estão no mercado de trabalho, né? Que estuda, trabalha, mas está na igreja, está discipulando, está cuidando de gente, está pastoreando, né? Então, vai ser um pouquinho disso que a gente pensou em trazer para vocês. Como a gente é novo aqui, né? A gente não é da casa, né? Igual a Sol e o Ed. Então, a gente vai se apresentar. Quero apresentar a gente. Matt, Guilherme, na verdade, tá? Matt é nome artístico. Sou a Gabriela, vocês podem me chamar de Gabê. A gente é casado há 11 anos. Inclusive, o Ricardo e a Anitta, né? O Cadinho e a Anitta, são nossos padrinhos de casamento. Nos conheceram, assim, muito novinhos. Hoje eu tive um insight que, na verdade, a gente nem tem tanta distância assim, mas quando eu tinha 16 anos, eles pareciam assim tão mais velhos que eu. Eles pareciam assim pessoas tão resolvidas, né, já casados, maduros. Aí a gente estava fazendo as contas, nem é tudo isso que a gente tem, né, 6, 7 anos só a diferença. E eu olhava eles assim, ainda olho, né, com esse olhar de muita admiração. Cuidaram muito do nosso coração, né, quando a gente estava começando a namorar, quando a gente começou a casar. Então, é uma alegria poder servir vocês hoje aqui, poder compartilhar da palavra, poder compartilhar da nossa vida, com pessoas que a gente ama tanto, assim, né? Hoje a gente também somos pais da Maria Elis, está lá dormindo no colo do Cadinho. Ela tem 1 ano e 10 meses, vai fazer 2 anos agora em abril. O Matt trabalha como ilustrador e escreve histórias em quadrinhos. Uma coisa bem diferente, né? Não sei quem lê história em quadrinho aqui. Alguém tem costume? Temos leitores de histórias em quadrinhos. Então, o Matt escreve, é roteirista, ilustrador. Ele trabalha com isso. Eu sou designer e gestora de projetos. Nós 2 trabalhamos de casa, somos autônomos, freelancers. Nós 2 somos membros e parte da liderança da igreja Calvary Curitiba. Lá em Curitiba, a gente fica ali no Bacaxeri. A gente está lá uns 11 anos, né? 10? Não. Uns 10. Se a gente está 11 de casado, a gente deve estar fazendo 10. E lá também a gente está como pastores de adolescentes. Nós cuidamos dos adolescentes da nossa igreja. Nossa igreja é meio do tamanho da de vocês, assim, né? Acho que uns 80, 100 membros. Aqui mais para cima. Então, a nossa é menorzinha ainda. E nós pastoreamos 7 adolescentes. Gente, dá trabalho como se fosse 100. Tá? Tudo, nossa, gente, sério, mas é uma bênção. A gente ama muito essa geração, né? A gente chama de próxima geração. A gente ama muito, né, a juventude, os adolescentes. Inclusive, parte, né, do que a gente viveu em Lausanne é por isso, e parte do que a gente vai compartilhar amanhã também é sobre isso, né? Sobre o Next Generation, que eles chamam, né? E a última coisa, acho que é uma coisa legal sobre a gente, sobre a nossa vida, é que nós somos sócios da editora Pequeninho. A editora Pequeninho é uma editora de livros infantis cristãos. Nós temos parceria com a editora Thomas Nelson e nós temos escrito livros infantis que falam sobre os valores, nossos valores cristãos,
a gente chama de parábolas contemporâneas, né? Então, a gente tenta escrever histórias infantis que vão falar sobre solidão, sobre medo, sobre falta de perdão, sobre, que mais que temos? Idolatria. Vai sair um agora, acabou de ser, está em pré-venda, inclusive, sobre contemplação, né? A gente aprender a descansar no Senhor. Então, tem sido muito especial. Inclusive, a gente trouxe alguns dos nossos livros, estão lá embaixo, mas a gente também tem os livros na Amazon. Então, isso é um pouco da gente, né? Para vocês conhecerem a gente, né? Para vocês saberem de onde a gente está partindo. E para vocês entenderem, né, um pouco do nosso background. E aí eu vou passar a palavra, né? Bom, então eu vou falar um pouco sobre o movimento Lausanne, né, o movimento de Lausanne. O lema, né, o conceito principal do movimento Lausanne é o evangelho para cada pessoa, igrejas discipuladoras para cada povo e lugar, líderes como Cristo para cada igreja e setor e o impacto do reino em cada esfera da sociedade. O primeiro encontro, né, o primeiro congresso internacional de Lausanne aconteceu em 74, na cidade de Lausanne, na Suíça, e a gente tinha várias lideranças cristãs representadas ali do mundo todo. Foi o primeiro grande encontro global, né, da igreja, e os nomes principais ali à frente do movimento naquela época eram o Billy Graham e o John Stott. A ideia do movimento, desse encontro surgiu a partir da amizade deles. Então, realmente, a ideia era ser um encontro de amigos, né? A gente tem também o Francis Schaeffer, o René Padilha e outros líderes participando dessa primeira edição, mas, posteriormente, vários outros teólogos, teólogas, pastores, líderes, missionários participaram dessa conferência. E, no decorrer dos anos, a gente foi vendo essa ampliação assim do perfil das pessoas que estavam participando também. Então, essa frase, né, do Billy Graham, falando um pouco sobre o movimento, ele diz ali que é um espírito de humildade e amizade, estudo e oração, de parceria e de esperança. Então, o que a princípio também era para ser um encontro de lideranças, né, falando sobre evangelização, esse ano, no último agora, né, em 2024, que a gente participou, a gente também tinha uma presença muito grande de cristãos que não são exclusivamente obreiros ou missionários, pastores, teólogos, mas muitas pessoas, como a Gabi falou, né, que estão atuantes no mercado de trabalho, que têm uma presença ativa, engajados na sua igreja local, mas que também enxergam, né, essa importância da missão de Deus, mesmo que essa não seja a sua função exclusiva ali, né? Então, a gente vê essa questão também da colaboração e da amizade como algo muito importante também. Então, isso é um pouco da ordem, mas o primeiro aconteceu em 74, né, em Lausanne, na Suíça. Depois, em 1989, a gente teve um em Manila, nas Filipinas. Depois, em 2010, na Cidade do Cabo, na África do Sul. E agora, em 2024, teve um em Incheon, que é próximo ali de Seul, né, capital da Coreia do Sul. Em cada um desses encontros, desses congressos, a gente teve algumas contribuições que foram muito importantes para a Igreja Global. Então, no primeiro a gente tem o Pacto de Lausanne, que é bem conhecido, fala bastante sobre da importância da integralidade da missão, né? Do Evangelho para todo homem, para o homem todo e todo o Evangelho. Depois, no Congresso de 89, a gente teve todo o relatório que envolvia a Janela 1040, falando bastante sobre os povos menos alcançados. E daí também, depois, o Compromisso da Cidade do Cabo, que foi o relatório gerado em 2010. E agora, o da última foi chamado de Declaração de Seul e fala bastante sobre amizade, colaboração e unidade na igreja. Então, quando esse ano a gente teve esse 4º congresso, né, de Lausanne, foi espetacular estar nesse lugar com tanta gente, né? Eu vou explicar um pouquinho. Ele é o Congresso Internacional de Evangelização Global. Eu acho que faz muito sentido trazer um pouco do que a gente viveu lá, pensando numa conferência missionária, né?
O objetivo é unir gerações e setores para atuar de forma colaborativa. Então, colaboração é uma palavra muito chave deles, né? É a ideia da gente colaborar como igreja, como nações, como, às vezes, ministérios, né? Ou a gente pensar em, talvez, pessoas que não se relacionariam de algum jeito, ou igrejas que, sei lá, uma batista, uma presbiteriana, que talvez nos seus contextos elas não colaborariam, mas eles incentivam essa colaboração. Tanto que no Congresso a gente tinha diversas pessoas de diversas denominações, né? E, principalmente, o objetivo principal é discipular as nações e influenciar o mundo até 2050. Então, várias conversas que a gente teve durante esses 7 dias de evento era pensando para daqui 30 anos. É muito emocionante pensar nisso, porque eu tenho uma filhinha de 1 ano, né? Ela ficou aqui no Brasil, quando a gente foi para lá, a gente passou 10 dias lá na Coreia. Depois a gente pôde ir para o Japão mais 10 dias, mas a nossa filhinha ficou e ela tem 1 ano. E quando eu estava lá, eu fiquei pensando, eu estou pensando a igreja para minha filha, quando ela tiver 30 anos, que é a minha idade agora. Então, eu estou pensando no futuro da igreja, né? No futuro da minha filha. Que igreja que eu quero que a minha filha possa vivenciar? Que igreja que eu quero que a minha filha possa experimentar, vivenciar com Cristo, né? E não só isso, né? Testemunhar. E eu gosto muito de lembrar que é discipular, porque não é a ideia só de a gente pregar, né? Mas é realmente discipular, formar pessoas como Cristo, né? Eu acho que o testemunho da Sol sobre o Jofá, né? É muito sobre isso. Ele, mesmo sem ler, né? Uma pessoa que é analfabeta, né? Que ele não tinha domínio sobre uma língua, mas ele ouviu a palavra e ele foi transformado como Cristo. Né? O nosso papel como igreja é discipular as nações, discipular as pessoas que estão ao nosso redor. E eu acho isso maravilhoso quando a gente pensa dessa forma, né? O que é discipular? É formar Jesus, é ajudar a gente a ser mais parecido com Jesus. Antes do evento, eles liberaram esse relatório de status da Grande Comissão. Então, esse é um documento que todo mundo pode acessar. Hoje, ele completo está em inglês, mas ele está sendo traduzido em diversas línguas. Depois a gente vai compartilhar esse PDF com vocês, acho que daí vocês podem mandar para o pessoal. Mas nesse QR Code vocês podem acessar o relatório. O que é esse relatório? É um documento muito, muito grande, tem umas 500 páginas, gente, é maravilhoso. Mas ele traz dados recentes sobre tudo. Então, sobre como está a evangelização na América Latina, como a igreja hoje em cada continente, quais são algumas demandas, né, ou lacunas que a gente como igreja vai precisar olhar para daqui 30 anos, né? Então, um exemplo desafios, né? Ou desafios, né? Então, por exemplo, fala até da inteligência artificial. Como a inteligência artificial pode ajudar na missão ou atrapalhar a missão, né? Como a gente pode usar a tecnologia a favor, as questões de gênero hoje, que são questões bem relevantes, de sexualidade. Então, é muito interessante esse relatório. E foi feito, eu não lembro se foram 5, acho que foram 5 anos, né? Então, eles formaram um grupo de pessoas, pesquisadores, pessoas que estão na igreja, de várias partes do mundo, homens, mulheres, e escreveram esse relatório. Então, ele é muito rico, porque ele é feito por muitas mãos, de forma colaborativa, para trazer esses dados, insights, para a gente poder cumprir essa grande comissão, né? Cumprir o chamado de evangelizar e de pregar o evangelho a todas as pessoas em todo lugar do mundo, né? Então, só para vocês terem uma noção, quero trazer algumas curiosidades e alguns dados que tinham nesse relatório e eles trouxeram lá no evento. Hoje, 31% da população global é cristã. É pouco, se a gente pensar, né? 31% é baixo. Hoje, o mundo tem mais pessoas vivas e que nunca ouviram falar do Evangelho do que nunca antes. E a maioria dessas pessoas é analfabeta e jovem. Então, a gente pode pensar um analfabeto, a gente pode pensar num Jofá, a gente pode pensar, né, em todas essas... A gente pode pensar nas pessoas que a gente conhece hoje ao nosso redor, né? Eu, por exemplo, tenho familiares, né, hoje que ainda são analfabetos, não tiveram estudo, não tiveram, né, instrução, digamos assim, formal. E jovem também, porque hoje a gente também vê um grande movimento, por exemplo, Europa e outros países que antes eram
foram o berço do cristianismo, que hoje vivem onde os jovens não se interessam mais por fé, por religião. Isso já é, entre aspas, uma coisa do passado, né? Então, é muito interessante a gente pensar nisso, que ainda tem... Porque, às vezes, talvez a gente pode pensar no mundo globalizado, né? No mundo onde a gente já tem acesso a todo mundo, que a gente pensa que ainda... não, falta pouca pessoa para ouvir. Não, ainda tem muita gente que não ouviu o Evangelho. Ainda tem muita pessoa que nunca ouviu falar sobre Jesus. Esse eu achei muito interessante. Diz assim, mesmo que cada cristão compartilhe o Evangelho fielmente, ainda haverá bilhões de pessoas que nunca ouviram sobre Cristo. 86% dos muçulmanos, budistas e hindus no mundo não conhecem nenhum cristão. Então, na verdade, esses dados eles se compõem, né? Porque se tem lugares onde não há cristãos e essas pessoas muçulmanas, budistas, hindus, né, eles não conhecem nenhum cristão, eles não têm amigos cristãos, não tem como essas pessoas ouvirem o Evangelho. Não, a gente precisa também, né? Vou repetir, né, da Sol e do Ed. Por isso que a gente precisa de cristãos lá. Por isso que a gente precisa de pessoas falando dos evangelhos nesses lugares. Porque provavelmente essas pessoas vão permanecer lá. E aí essas pessoas vão continuar e vão poder construir relacionamentos com as próprias pessoas das suas nações, com seus povos, né? Igual o que aconteceu com o Sol e com o Ed, né? E aí eles vão para outro povo, para preparar outras pessoas. Mas lá onde eles estavam, lá no Quênia, agora tem um povo. Eles têm cristãos naquele lugar. Até me arrepia aqui, né? E essas pessoas vão poder fazer amigos. E essas pessoas que nunca ouviram de Cristo terão amigos cristãos que vão testemunhar o Evangelho. E isso é para nós também, né? Quantos amigos não cristãos nós temos? Quantos amigos que não conhecem Jesus, né? Quantas pessoas estão ao nosso redor, nos nossos relacionamentos? Eu acho que isso nos coloca também numa posição de sair da nossa zona de conforto, né? No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade, no lugar onde a gente está, onde a gente serve, né? E só para vocês terem uma noção do tamanho do congresso, era muito grande mesmo, tá, gente? Esse daqui, só para vocês terem noção, aqui é metade, tá? Aqui é metade de uma ponta, não sei se estão conseguindo ver. E aí aqui, ó, é a metade de trás, aqui dá para ver. Ali, aquele telão aqui, não sei se dá para ver, ele é bem a metade. Então, a gente tinha mais de 5.000 participantes presenciais, em 200 nações representadas. Muito interessante, porque a ONU considera 198 nações, países. E a gente tinha mais países e nações do que a ONU considera, porque a gente também tinha ali outros lugares que não necessariamente são reconhecidos pela ONU como países. Muito maravilhoso pensar nisso, gente. Foi tipo um toque do céu. Mas também teve participações online. Então, ao mesmo tempo que estava acontecendo a programação presencial, também tinham mais de 2.000 pessoas participando online de 100 nações representadas. Era muita gente, né? Então, para nós foi um privilégio. Igual eu falei, a gente vem de uma igreja pequena, num bairro longe de Curitiba. Assim, Deus levou a gente para esse lugar e até hoje eu ainda fico pensando, caraca, o que Deus meteu a gente lá, sabe? Assim, ainda estou tentando entender. Talvez daqui 5 anos a gente se reencontre e falar, olha, gente, era por causa disso aqui. Por enquanto, a gente ainda está sem entender muito, mas crendo no que Deus fez. Ele escolheu nos levar lá, né? Proveu para a gente estar lá. É muito maluco, assim, quando eu penso. E últimas curiosidades aqui. O evento todo tinham 7 línguas oficiais. Então, toda a programação era em inglês, né? A gente pensa, como que vai ter gente do mundo inteiro? Como que as pessoas se comunicam? Como que era? Então, todas as programações eram em inglês, mas, ao vivo, tinha tradução simultânea em espanhol, português, coreano, japonês, chinês e russo. Muito curioso o chinês, porque era uma das maiores... delegações. E foi a primeira vez que os chineses puderam participar desse congresso. Em outros anos, eles tinham tentado, né, porque é um país fechado para o evangelho, é um país com dificuldades ali, e essa foi a primeira vez que a gente pôde ter os irmãos chineses com a gente. Me arrepia também, porque teve outros anos que ou o governo chinês não liberava o visto deles, ou
o governo que ia receber, eles não liberava, sempre dava alguma coisa, né? E esse ano a gente pôde ter eles ali, foi muito especial, né? Poder celebrar eles, poder ver eles adorando ao Senhor e poder falar, não, a gente está aqui como irmãos, né? E uma última curiosidade, em Tion, que é a cidade onde estava acontecendo o congresso, foi a cidade onde os primeiros missionários chegaram na Coreia do Sul. Então, foi muito marcante ali a gente, no início, até os pastores ali da cidade, podendo testemunhar de, olha o que Deus fez, né? A Coreia do Sul, hoje, tem uma das maiores igrejas, né, do mundo, né? É isso, né? De pessoas evangelizadas, tem havido um movimento, um avivamento na Coreia do Sul. E poder falar assim, a gente hoje está recebendo cristãos do mundo inteiro na primeira cidade que chegou os missionários, né? Foi muito marcante, muito potente, eu acho, né? Da gente lembrar o poder do Evangelho, a gente ter esses pequenos lembretes do poder do Evangelho, né? Do que ele pode fazer numa nação, do que ele pode fazer através da vida das pessoas. Então, aqui um pouquinho, né, também de imagem. Só para vocês terem noção, essa muvuca de pessoas eram pequenas mesas. Então, como que funcionava o congresso? Todas as pessoas eram divididas em mesas de 6 pessoas. Então, durante o congresso, a gente ouvia a palavra e aí tinha um momento da gente conversar nessas mesas. Então, foi muito legal, porque também existia essa coisa colaborativa nas mesas. Então, imagina, gente, era aquela muvuca, sabe? Eu amo uma roda de conversa. Então, assim, eu estava no céu das rodas de conversa, gente. Eu estava, assim, aquele burburinho de gente conversando, assim, eu estava no céu. Foi muito legal. Então, aqui, acho que dá para ver mais ou menos, assim, tinha muita mesa, né? Então, cada um ficava... a gente já chegou separado. Eles sempre falavam que todos os grupos foram separados por oração. Os grupos também eram separados por língua. Então, por exemplo, eu fiquei numa mesa com pessoas que falavam português. O Matt pôde ficar numa mesa com pessoas que falavam inglês, porque o inglês do Matt é bem melhor que o meu. Então, só para você ter noção, aqui era a minha mesa. Tinha o Guilherme, do Brasil. O Kevin, que está escrito Angola ali, mas ele é daqui do Brasil também, de Fortaleza. O Éder é um pastor da Angola. Nádia, ela é de João Pessoa. E a Eunice, também angolana, uma missionária, pastora, teóloga. Éder também é pastor de uma igreja lá. E aqui é a mesa do Matt, com a Bal, que é dos Estados Unidos, o Sib da Índia, o Sinho da Turquia, o Peter dos Estados Unidos e a Ilju, que é holandesa, mas é missionária nas Filipinas. Então, assim, gente, era uma variedade, era incrível. A gente andava nos corredores, assim, e aí a gente tinha um crachá com o país. Aí eu ficava olhando, assim, tipo, qual é o país mais diferente aqui, sabe? Eu até descobri países que eu nem sabia que existia. Por exemplo, eu estava numa conversa com uma moça do Sudão do Sul. Eu sabia que existia o Sudão. Eu sabia que existia o Sudão do Sul? Não sabia. Então, assim, foi incrível, gente. Foi, assim, muito, muito especial. E só explicando, a gente separou alguns temas, tá? Como a gente não ia poder compartilhar tudo, né, que a gente ouviu, a gente separou, eu não lembro se 3 ou 4 temas de temáticas que a gente acha que foram mais relevantes lá para compartilhar com vocês. Então, o primeiro tema que a gente vai trazer, que é a ação colaborativa para a missão de Deus, ele tem muito a ver com o lema dessa edição, né, com a 4ª edição. Uma coisa interessante que eu esqueci de comentar, quando eu estava falando das datas ali, né, de 74, 89, 2010 e agora 2024, se você reparar, existe um intervalo muito grande de tempo entre um congresso e outro. Entre esses congressos vão acontecendo várias outras edições menores e locais e regionais. Cada país tem seus representantes do movimento, né, Lausanne, mas esses encontros globais maiores, com grandes delegações, eles acontecem uma vez a cada geração, digamos assim. Então, é curioso também pensar que o movimento surgiu lá em 74 pela amizade e colaboração de alguns líderes cristãos, mas que esse ano, um dos temas principais ali também tinha a ver com essa coisa da unidade, né? Um reforço dessa mensagem de unidade. Então, a frase principal
principal que a gente via por todos os cantos lá, né, e que era o lema desse ano da conferência, era que a igreja anuncie e demonstre Cristo unida. Uma das coisas que foi bastante mencionada, assim, principalmente nessas falas de abertura, né, nessa primeira sessão, foi sobre como esse avanço também na evangelização e toda, enfim, o desenvolvimento, né, das igrejas, das denominações, das agências missionárias nisso, em algum aspecto também acabou contribuindo para uma individualização, digamos assim, né, da missão. Então, muitas agências operando sozinhas ou por conta própria, quando poderiam estar colaborando umas com as outras. E a gente via um reflexo disso também, isso como um reflexo também da igreja localmente, né, nas cidades e nas nações. Então, um resumão ali do que foi esse primeiro tema, né, era esse sentimento de insuficiência, no sentido de a gente muitas vezes pensa: como que nós estamos, né, inseridos nisso? Qual que é o nosso papel nisso? Nós que, às vezes, não somos de mega igrejas ou não somos, às vezes, um líder ou um teólogo muito influente na nação, ou uma pessoa que tem muita... como é que eu posso dizer, muito alcance, né, muita influência no certo público, como que eu vou colaborar com essa missão? Mas um dos exemplos que o Michael Oh, que é o CEO do Movimento Lausanne hoje, ele é sul-coreano, deu na fala de abertura dele, foi sobre essa passagem onde o menino traz 5 pães e 2 peixes para Jesus, né, de que a gente está ali trazendo, né, mesmo que seja pouco, mas que nas mãos de Jesus isso pode se tornar muito, né? E de que esse desejo de colaborar e de servir, de participar, ele faz toda a diferença, independente do tamanho da igreja que você faz parte, independente de se você é alguém que está envolvido em tempo integral no ministério, ou se você tem o seu trabalho e você está, né, servindo na igreja também. E que essa proclamação, o testemunho e a unidade são características muito importantes para a gente sempre estar lembrando, né? A importância de estar proclamando, de anunciar o evangelho, de pregar, né? De realmente estar enviando missionários, sustentando missionários, orando pelos missionários que vão em missões transculturais, ao mesmo tempo que a proclamação local e nos nossos contextos e no nosso dia a dia daqueles que não estão sendo enviados ou não estão indo em missões para outros lugares, mas você também que está aqui no seu trabalho, na sua família, no seu condomínio, na sua rua, com seus vizinhos, no seu dia a dia, você também tem um papel na missão de Deus. E que o testemunho, ele vai ser construído e consolidado também por conta disso. Então, a sua proclamação, né, ela é reforçada pelo seu testemunho. A sua proclamação, né, você evangelizar alguém que conhece você, que reconhece a pessoa de Cristo na sua vida, que reconhece a ação do Espírito Santo na tua vida, que vê o seu caminhar diário como uma pessoa que serve Jesus, vivendo a sua vida ordinária, a sua vida comum, né? Vê você como um cristão que vai no mercado, que vai na farmácia, que paga suas contas, que faz o seu trabalho, que leva o seu lixo, que passeia com o seu cachorro, que cuida dos seus filhos. Quando você testemunha do evangelho com essas pessoas, através da sua vida, a tua proclamação é muito mais eficaz. E também a unidade, porque a gente, como cristãos, também reflete, seja com os irmãos na nossa congregação, seja com outros irmãos em Cristo espalhados ao redor do mundo, a gente reflete essa unidade, essa família de Cristo, e isso também testemunha a favor, né, da proclamação do evangelho. A gente falou um pouco também sobre essa questão da diferença entre a mensagem e os mensageiros, de que muitas vezes a mensagem do evangelho enfrenta resistência por parte das pessoas porque os mensageiros não são excelentes. E que muitas vezes as pessoas podem até aceitar a mensagem do evangelho, mas elas não gostam dos mensageiros. Elas não gostam dos cristãos. Elas tiveram más experiências com os cristãos. Elas tiveram um mau testemunho de algum cristão. Então, a importância, né, da proclamação, do testemunho da unidade, para que a mensagem seja bem recebida. E também a diferença entre unidade e uniformidade, de que a gente pode caminhar em unidade, pode caminhar, né, trabalhando na missão de Deus, mesmo que a gente não tenha uniformidade, mesmo que a gente esteja em denominações, tradições, contextos diferentes como cristãos, mas que a gente pode estar colaborando e caminhando juntos e nos alegrando e celebrando quando a missão de Deus vem sendo realizada.
E uma frase que ele colocou lá também, que foi muito importante, foi que muitas igrejas hoje têm ido, né, por conta disso que eu comentei no começo, né, esse desenvolvimento e esse alcance todo, muitas igrejas acabam desenvolvendo essa ideia de: eu gosto de você, meu irmão, eu aprecio o que você está fazendo, mas eu não preciso de você, porque nós temos o nosso ministério aqui, nós temos a nossa equipe, nós temos nossos próprios missionários, nós estamos fazendo isso pela obra de Deus, e nós não precisamos de você, não precisamos das outras denominações, não precisamos dos cristãos das outras igrejas, não precisamos dos cristãos de outras cidades, não precisamos dos cristãos de outros países, porque cada um está fazendo a sua parte ali. Mas ele falou como isso é perigoso, e a gente lembrar que sim, nós precisamos uns dos outros, né? Então, uma das frases, né, que a gente destacou ali da fala dele, do Michael Wolff, foi que talvez tenha se tornado mais difícil proclamar a Cristo porque nós não demonstramos Cristo de forma eficaz. Então, lembrando lá de qual era, né, o lema de Lausanne, que a igreja anuncie e demonstre Cristo, muitas vezes a gente se preocupa tanto em ter oportunidades e ocasião, né, e liberdade para anunciar, né, para proclamar o Evangelho, mas é importante também que a gente demonstre e testemunhe no nosso dia a dia sobre Cristo. E algumas aplicações que a gente também pode fazer para a igreja a partir disso, né, que foi falado lá, é focar não no que nós trazemos, mas nas mãos de quem nós entregamos nossos recursos. Lembrando da passagem do menino que trouxe 5 pães e 2 peixinhos para Jesus, a gente pode lembrar sempre que, na verdade, muito mais do que o nosso talento, nossas habilidades, o nosso recurso, né, o que nós temos e o que nós podemos oferecer, é nas mãos de quem nós colocamos, e é o que Deus, é o que Jesus está fazendo com aquilo que nós estamos dispondo, né? E que toda a igreja precisa estar envolvida na grande comissão. A Igreja de Jesus precisa da Igreja Batista Catuaí, e a Igreja Batista Catuaí precisa de cada um de vocês, né? A Igreja Batista Catuaí não age somente com os líderes, os pastores, né, com os obreiros que estão aqui engajados, né, na igreja, fazendo a igreja funcionar. Todos vocês que fazem parte dessa igreja, todos vocês que fazem parte da Igreja de Jesus em Londrina, todos vocês que fazem parte da Igreja de Cristo no Brasil, e nós que fazemos parte da Igreja de Cristo no mundo, estamos colaborando, e a Igreja de Jesus está espalhada no mundo porque precisa de todos nós servindo a Jesus em todos esses contextos, né, diferentes. Eu continuo aqui, né? O segundo tema que a gente queria trazer aqui para vocês era sobre a comunidade missional através de uma colaboração intencional. Então, não só no propósito, né, e na ação de enviar missionários, mas que a igreja, ela é uma comunidade missional, né, de que nós também somos missionários enviados por Deus agindo no nosso contexto. Nós temos uma presença sacerdotal onde nós estamos também, no nosso trabalho, nossas casas, nossa rua, com nossos vizinhos e assim por diante. Então, a Anne Isaac, que é uma egípcia que estava compartilhando lá também, durante a conferência, foi uma conferência de 6 dias, né? O congresso foram, se não me engano, 6 dias e 1 noite, se não me engano, então era um total ali de 6, 7 dias. E cada dia nós tínhamos ministrações de vários irmãos e irmãs de vários países diferentes. E uma das falas que a gente teve lá, da Anne Isaac, que eu comentei que é do Egito, ela falou que o maior obstáculo da igreja hoje é falhar em ser igreja. Então, a gente, às vezes, elenca muitos desafios, né, muitos adversários, muitos inimigos, às vezes até, inclusive, questões muito sérias como a perseguição religiosa, por exemplo, né? Oposição política, enfim, o secularismo e várias outras coisas, mas ela levantou uma perspectiva muito interessante de que um dos maiores desafios para nós como cristãos hoje é realmente ser igreja, né? Um dos maiores obstáculos onde a igreja geralmente tropeça é no simples fato de ser e de agir como igreja de Cristo. Então, a gente viu ali que a unidade também é testemunho para o mundo, né? De que nós, como cristãos na nossa igreja local e nós, como igreja na cidade, nós estamos testemunhando para o mundo sobre a unidade do corpo de Cristo. É preciso resgatar a arte perdida do diálogo e da discussão teológica. O Paulo Borges Jr. usa uma ilustração que eu gosto muito, que ele fala que o corpo humano, ele é formado, né, de ossos e de tendões, né? Então você tem a rigidez para dar estrutura, mas você também tem os tendões para ajudar nessa articulação. E se não tiver estrutura e não tiver articulação, as coisas se rompem,
né? Quebra. E hoje na igreja a gente vê muito isso. Pessoas que às vezes discordam com alguma coisa, têm uma atitude, não gostei disso que aconteceu, o que tal irmão fez, o que o pastor falou, não sei o quê, eu atravesso a rua e vou para outra igreja. Eu vou embora. Então, a gente vê que essa arte da gente conseguir dialogar e conversar, se reconciliar, foi perdida e a gente precisa resgatar isso. Um amigo nosso também, teólogo Victor Fontana, estava lá também com a gente em Lausanne e depois, refletindo um pouco sobre o congresso, ele trouxe também essa expressão, né, de desacordo sem desavenças, né, da gente poder, às vezes, não concordar em tudo, mas não necessariamente precisa brigar por qualquer coisa. E que a missão de Deus, ela está nas mãos de pessoas ordinárias. A gente lembrou disso também, ouvindo o testemunho que a Sol trouxe, né, sobre o Abadiofa, de que realmente a missão de Deus está entregue na mão de pessoas ordinárias. A gente vê isso quando Jesus veio e pregou e formou seus discípulos ali, né? Quando ele viu os apóstolos, eles eram pessoas comuns, né? Que estavam ali vivendo no seu dia a dia, nos seus trabalhos, com suas pessoas, cada um em contextos muito distintos uns dos outros, mas nenhum deles era ali uma pessoa super preeminente, né? Na fala, na teologia, nem nada disso, mas eram pessoas ordinárias que estavam cheias do Espírito Santo e que tinham caminhado, conheciam Jesus e tinham, né, com isso, estavam empoderadas, capacitadas para testemunhar, para evangelizar pessoas. E que a verdade descoberta é diferente da verdade dada. Então, caminhar com as pessoas, fazer com que elas conheçam e descubram a verdade do Evangelho através das nossas vidas, é um testemunho, é uma relação com a palavra de Deus, com o Evangelho, muito diferente do que você simplesmente dar e entregar uma mensagem para ela. Chegar lá e falar alguma coisa, ou ela ler alguma coisa, né? O processo de conhecer e de se relacionar faz muita diferença, né, no evangelismo. Todos temos pessoas de paz e Deus já está trabalhando nelas. Elas nos veem, elas se importam e elas nos admiram. O Dale Stephenson, se não me engano, é um pastor da Austrália e ele trouxe um testemunho sobre esse evangelismo relacional e sobre essa importância, essa dinâmica das nossas amizades compartilhando o evangelho, né? Então, ele usou esse termo de pessoas de paz, que são pessoas que Deus já colocou na nossa vida. É um vizinho, é um colega de trabalho, é um colega de faculdade, que está perto ali de você, que ele admira o seu caminhar, ele percebe que você age diferente, né, de outras pessoas, ele percebe que tem algo diferente em você. Às vezes ele até sabe que você é cristão, mas aos poucos ele está se interessando cada vez mais pelo teu testemunho, pela tua vida, até que você vai eventualmente ter uma oportunidade de testemunhar, né, mais objetivamente, mais diretamente, proclamando e evangelizando essa pessoa. Então, uma outra expressão que a gente ouviu lá e gostou muito, hoje em dia a gente ouve bastante sobre sociedades e países que são considerados pós-cristãos, né? Que, como a Gabi falou, né, na Europa existem muitos países que foram muito preeminentes na evangelização, nos avivamentos que a gente lê, né? Sobre o agir e o poder de Deus, né? O cristianismo nesses países, e hoje são considerados sociedades pós-cristãs. Mas lá a gente ouviu essa expressão de que a gente deve buscar em Deus quem são nossos amigos pré-cristãos, quem são as pessoas que a gente conhece, que ainda não conhecem Jesus, mas que estão ali prestes a se converter, prestes a gente ver, né, e poder colaborar com essa obra que Deus está fazendo na vida deles. E outro tema bem relevante, importante nesses dias, né, em Lausanne, é a ideia de discipulado intergeracional. E, principalmente, a ideia de promover lideranças, né? Um dos focos também do Movimento Lausanne, de Lausanne, desse encontro, né? Essa ideia de lideranças, mas não especificamente liderança no sentido de um pastor, mas essas pessoas que vão ter influência na sociedade, né? Que vão ser essas pessoas que vão dar esses passos de liderar e de guiar as pessoas, trazer sabedoria, visão, né? Então, é muito legal porque a gente começou falando muito sobre que a gente lidera fazendo do jeito de Jesus, em serviço. Sempre em serviço, né? Jesus já nos deu uma direção, um ensino de como deve ser a nossa liderança, que é uma liderança servil, uma liderança que serve, que está em primeiro ali, cuidando das pessoas. Outra questão, né, pensando em intergeracional, um dos dados também que a gente tinha lá é que 62% das pessoas que saem da igreja são menores de 18 anos. Então, hoje, a gente talvez tenha um desafio, né? Como a gente vai cativar, como a gente vai
cuidar dessas pessoas para que aos 18 anos, para que nessa idade ali universitária, quando é um momento de transição de vida, elas não abram mão da sua fé, para que elas não abram mão da igreja. Como a gente vai pensar esse lugar cativante, esse lugar acolhedor, né, para que permaneçam. Uma outra curiosidade, né, hoje a gente fala bastante sobre as gerações e hoje, se a gente pensar, a próxima geração é a geração Z, né, que hoje seria a galera que está nos 20 anos ali, né? Né? 20 anos. Eu sou millennium. É a geração Z. Uma das pesquisas que eles fizeram com a geração Z, eles desejam líderes que se comprometam e que não os abandonem. Eu acho que a gente, como igreja, é capaz de responder essa pergunta. A geração Z está buscando algumas coisas, as próximas gerações estão buscando alguma coisa. E nós, como igreja, temos essas respostas. Também estou arrepiada. Nós, né, temos essa resposta. Nós aprendemos com alguém. Né? Nós temos o exemplo de Jesus, o nosso servo, né, sofredor, que foi até o fim. E aí é muito legal, porque daí, junto com o discipulado, eles trabalham muito a ideia do discipulado e também a amizade, né? As amizades intergeracionais. Hoje, a gente tem uma tendência nas igrejas muito de separar, né? Então, a gente tem um grupo de jovens, a gente tem um grupo de adolescentes, a gente tem as crianças, né? Vai separando. Mas, talvez a gente precisa também restaurar um pouco a ideia de intergeracional. Eu, de uma certa forma, reclamando ou testemunhando, não sei, mas eu tive muita dificuldade, porque a geração antes da minha, né, seria a galera ali dos 40, eu não tive essas pessoas na minha comunidade. Né? Foi uma geração, não sei por que motivo, a gente tinha uma lacuna. Então, eu não tive mulheres um pouco mais velhas que eu para caminhar junto na minha comunidade local. Né? E hoje é um negócio que eu prezo muito, né? Não deixar essa lacuna para gerações para baixo de mim. Eu quero poder formar, né, os adolescentes, os jovens que estão abaixo de mim, porque eu quero que a minha filha, estou pensando na minha filha, gente, né, mas as gerações futuras possam experimentar, né? A gente tem na palavra, né, falando dos mais velhos ensinando os mais jovens, né? É muito rico isso. E a gente precisa, como é muito gostoso a comunidade, a igreja, ela é muito potente se a gente pensar, né? É um lugar que é para isso, é para gente de idade diferente estar junto, é para gente de posições políticas diferentes andarem juntos, é para pessoas de contextos diferentes, o pobre, o rico, né? A gente tinha o gentil, o judeu, né? É muito potente o que Jesus está construindo com a igreja. É um testemunho muito forte, né, dessa colaboração, desse lugar, né? E eles também usavam um termo lá muito legal que chama discipleship loop, que é a ideia de eu sou discipulado, eu cuido, eu sou cuidado, eu vou cuidar de outra pessoa. Isso é eterno, gente. A gente vai continuar. É um ciclo de discipulado. É um ciclo de discipulado, né? Então, a ideia é que seja sempre assim. A gente tem esse coração, né? E lembrando que quando eu estou falando de discipulado, a gente está falando de caminhar junto. A gente sempre tem que estar caminhando junto, né? Formando um ao outro, a gente ajudando um ao outro, ser formado Cristo em nós e ajudar Cristo a ser formado nos nossos irmãos, né? E aí é até curioso, porque hoje achei legal que tem 7 gerações vivendo juntas hoje. É muita coisa, né, gente? Por isso que assim, é difícil pessoa, né? O ser humano é difícil. Mas se você pensar que tem pessoas, né, ali de 1920, ali, que são pessoas que até passaram por guerra, né? A gente tem os baby boomers, geração X, milênios, geração Z. A geração alfa, minha filha é a geração alfa, e esse ano, a partir desse ano, 2025, todo bebê que nascer a partir de 2025 já é de uma nova geração beta. Então, como é a gente viver nessa comunidade de gerações diferentes, que estão buscando coisas diferentes, que viveram situações históricas diferentes, né, que é exigido deles posições culturais diferentes, que vão lidar com coisas culturais diferentes. Como a gente, como igreja, pode servir uns aos outros, cuidar uns dos outros, né? Aqui é só para ter uma ideia, mais ou menos, né? Então, provavelmente, a gente tem alguns baby boomers aqui, galera de 1940 ali, até 60. Aí, de 1960 até 80, geração X. 80, 95,
Geração Y, Millennials, eu sou dessa geração. Não, e eu jurando lá, quando eu fui para Lausanne, eles falavam muito, a próxima geração. Eu fui lá pensando assim, eu sou a próxima geração. Eu fui assim, gente, num gás, assim, eu sou a próxima geração. Chegando lá, descobri que não, já passei, gente. A próxima geração que eles estão orando para preparar, né? De legado é a geração Z já. E eu fiquei, então, beleza, vamos cuidar da geração Z, né? Mas foi muito engraçado, porque eu estava me achando novinha, né? A idade chega para todo mundo, né, pessoal? Eu estou passando por essa crise. E eu achei muito bonita essa frase que o Philip Ryken trouxe. Ele fala assim, ele estava contando de um testemunho. Agora eu não lembro se alguém falou para ele ou se ele falou para alguém. Mas ele falou, você construiu uma ponte de amizade até mim. E um dia Jesus veio caminhando por ela. Eu não com essa. Eu não sei vocês, eu acho isso um testemunho, um jeito de evangelizar. Tem tudo a ver com o que a Sol falou aqui, o testemunho que a Sol contou do Abba. Né? É construir esses lugares de confiança e segurança. Sem pressa, mas para que Jesus seja revelado e Jesus seja formado. É lindo isso. Porque se a gente pensar, é simples. Não exige uma oratória maravilhosa. Não existe um convencimento. Não é debate. É uma vida vivida com honestidade, com sinceridade. É a gente sendo vulnerável com aqueles que estão ao nosso redor. Né? Porque, assim, construir uma ponte com alguém... né? Vamos ser sinceros, ser vulnerável é difícil, mas é um caminho que vale a pena, né? Da gente poder ser sincero, a gente ter pessoas e que Jesus possa atravessar essas pontes, né? Para que Jesus possa a gente possa testemunhar de Jesus de uma maneira verdadeira. E para a igreja, né, a gente, durante todo o congresso, de manhã a gente tinha momentos devocionais e a gente estudou o livro de Atos juntos. Então, a gente teve muito essa figura de Paulo, Timóteo, Barnabé, né? Então, uma pergunta para a gente como igreja, quem que talvez é o Paulo da sua vida? Uma pessoa que você olha e que você admira e que você pode receber conselho, pode receber cuidado, palavra de sabedoria. Mas a pergunta também é quem pode ser o seu Timóteo? Quem é a pessoa que você vai ajudar a ser formado, vai ajudar a se aproximar mais de Jesus, que vai ajudar a amadurecer na fé? Todos nós temos um Paulo e um Timóteo na nossa vida. Né? A gente talvez precisa estar mais atento a isso. Também eu quero fazer um chamado à responsabilidade aqui, né? Como que a gente pode ser mais intencional nos nossos relacionamentos? E eu não quero pensar nisso no ser intencional, num sentido assim de segundas intenções. Não é isso, mas é realmente a gente dar valor para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Trazer dignidade para as pessoas, esse olhar de Jesus sobre as pessoas, né? De valor, porque cada um tem valor, né? Todas as pessoas são dignas, formadas à imagem e semelhança de Jesus, né? Como a gente pode trazer isso com intencionalidade para os nossos dias, para a gente não passar, sabe? É triste pensar, por exemplo, que talvez teve alguém que trabalhou... Desculpa, amor, vou te usar de exemplo. Mas, sei lá, 11 anos. O Matt trabalhou 11 anos numa mesma empresa. Quantas pessoas passou pela vida dele e que ele conheceu de verdade? Imagina, você trabalhar 11 anos com a mesma pessoa e você não ter conhecido ela, talvez faltou um pouco de uma intencionalidade, né? De um movimento de tentar chegar nesse coração, de um esforço dessa relação, né? E aí, a última coisa desse momento também é orar pelos nossos Barnabés, pelas pessoas mais velhas da nossa comunidade, os nossos anciãos, as pessoas que estavam lá antes de nós, né? Não sei vocês, mas na nossa comunidade a gente tem uma falta dos nossos Barnabés. A gente não tem hoje, né? A gente tem ali um grupo, assim, talvez as pessoas mais velhas estão ali nos 40, 50 anos, mas a gente não vê aquelas pessoas mais velhas, os anciãos da nossa comunidade, as pessoas que estavam lá antes, né? Então, acho que é um chamado também para a gente orar por essas pessoas da nossa comunidade, honrar essas pessoas, né? Cuidar delas, preservar elas, né? E ouvir a sua sabedoria também. E, por fim, o último tema, para a gente ir encerrando. O último tema que a gente tem para hoje é a Igreja Global Unida na Missão de Deus, que tem bastante a ver com tudo isso que a gente estava falando, né? Mas, inclusive, quem trouxe a palavra nessa sessão foi um brasileiro,
Ronaldo Lidório, né? Ronaldo Lidório. Vai ter uma foto dele depois, verdade. É esse aqui, Ronaldo Lidório. Que é um irmão muito importante na evangelização e trabalho dele com povos indígenas também. O corpo foi criado para refletir a flexibilidade, o alcance e a unidade da igreja. Essa fala é muito interessante porque ela nos lembra, né, da figura que o próprio Jesus usa, né, para falar da igreja, que é o corpo. Ele poderia ter usado várias outras metáforas. Poderia falar que é uma casa, poderia ter falado que é, sei lá, que é uma rocha, poderia falar que é qualquer coisa, mas ele fala que é um corpo, né? E a gente percebe essas características do corpo, né, e como elas são importantes para a gente lembrar quais são as características da igreja, né? Os brasileiros são bem recebidos pelo mundo, inclusive na Coreia do Norte. Isso é um negócio muito interessante porque o nosso país ele é muito conhecido e consequentemente muito visado por ter pessoas que são muito diferentes. Então, pessoas de vários países podem se passar por brasileiros, porque aqui no Brasil tem gente de tudo quanto é tipo. Inclusive, eu estava escutando esses dias uma história num podcast de que tinham espiões de outros países que vinham aqui para o Brasil e ficavam anos morando aqui para se passar por brasileiros e depois de serem enviados em missões de espionagem para outros países. Então, até para espionagem internacional o Brasil é muito visado, mas isso é um encorajamento para nós como brasileiros de lembrar que nós como brasileiros temos acesso a muitos outros países que outras nações não têm, né? E também lembrando, né, um lembrete dessa convicção e da coragem que são necessárias para a gente anunciar o Evangelho, né? Deus chamou a sua igreja para realizar o impossível. E essa fala foi muito interessante, assim, porque às vezes a gente fica pensando, né, se deparando com esses desafios da evangelização, os desafios da missão, mas essa fala do Ronaldo foi muito interessante, assim, porque ele falou assim: a missão que Deus nos deu, ela realmente é impossível. Né? Se a gente fosse pensar, né, de fazer discípulos de todas as nações, proclamar o Evangelho em todas as línguas, ser fiéis ao Senhor em todo o tempo, né? Realmente é uma missão impossível, mas o chamado vem também com uma promessa de que o Senhor, né, está conosco todos os dias, de que o Deus do impossível está conosco todos os dias, de que é esse Deus que para Ele nada é impossível, que nos capacita a realizar essa tarefa que para nós é impossível. E a gente lembra também que Cristo é o Senhor da igreja, né? E de que por mais que a gente esteja trabalhando em missão, dando o nosso melhor, e que muitas vezes vão ter coisas que estão além da nossa capacidade, vão estar além do nosso alcance, vão estar além da nossa compreensão, o Senhor continua sendo o Senhor da igreja, de que a missão é de Deus, de que a obra é de Deus, né? E por último tem um testemunho muito interessante, né? Como a Gabi comentou, a gente passou 10 dias participando desse congresso ali na Coreia do Sul, e depois a gente passou mais alguns dias viajando ali pelo Japão. E no Japão, a gente teve um contraste muito interessante. Pensar que na Coreia a gente tem, né, algumas das maiores igrejas do mundo, né, e a maior congregação ali, a maior igreja, o maior templo do mundo ali em Seul. No Japão, a gente viu quase o oposto disso, assim. Foi muito curioso, porque a gente estava procurando, né, algum lugar, a gente ia passar um fim de semana no Japão, então a gente ia ter um domingo lá, a gente queria visitar uma igreja, e a gente foi lá e procurou ali, recebeu a indicação de uma igreja bilíngue, que a gente poderia acompanhar, porque a gente não fala japonês, poderia acompanhar um culto que ia ter tradução em inglês, e a gente ia poder acompanhar ali o culto, a mensagem, as músicas, etc. A gente foi lá visitar essa igreja. E a gente pôde participar de uma reunião de membros dessa igreja, onde foi apresentada uma lista ali do hall de membros da igreja, apresentando alguns novos membros. E era uma lista que tinha mais ou menos 150 pessoas. E aí tinha um brasileiro que mora no Japão e congrega nessa igreja, estava ali conversando com a gente, nos apresentando a igreja e tal, o Jonatas. E eu comentei com ele, eu falei: nossa, tem então 150 pessoas congregam aqui? Ele falou: dividido entre os horários de culto que a gente tem, porque era um salão pequeno, menor do que esse aqui, falou, mais ou menos isso que a gente tem aqui na igreja hoje, mais ou menos, aproximadamente 150 pessoas. Mas essa é uma igreja grande aqui para Tóquio. A maioria das igrejas aqui no Japão tem bem menos que isso. Muitas igrejas e congregações que você vai encontrar tem média de 30 pessoas, e as pessoas, os amigos que tinham recomendado essa igreja para nós, não congregam nessa igreja, a igreja deles tem culto só em japonês, eles estão plantando uma igreja, e naquela manhã eles estavam
se reunindo a algumas quadras dali, numa igreja com 10 pessoas que eles estavam plantando. Então a gente viu um contraste muito grande de igrejas numa capital gigante, uma das capitais mais populosas do mundo, que é Tóquio, onde as igrejas não são mega igrejas. E existem, sim, algumas igrejas lá no Japão que são igrejas maiores, assim, com 100 membros, centenas de membros, mas a maior parte das igrejas são igrejas pequenas, comunidades pequenas que estão ali fielmente servindo a Jesus nos seus contextos menores, por uma série de fatores, né? Existe muita resistência ao evangelho no Japão, embora não seja um país onde há perseguição religiosa nesse sentido, mas a gente viu esse desafio da igreja e foi importante nos lembrar que mesmo nós que viemos de igrejas pequenas aqui do Brasil, que aqui no Brasil são consideradas pequenas, em outros países, uma igreja do tamanho da nossa lá em Curitiba ou da igreja de vocês aqui são consideradas igrejas grandes. E uma coisa que foi muito significativa para nós, que tem tudo a ver com essa coisa da unidade, tem a ver com essa coisa da colaboração, no último dia, no último momento que a gente teve juntos ali no congresso, a gente celebrou a ceia juntos. E não sei se vocês sabem, mas historicamente existe uma inimizade, né, por conta de uma guerra que aconteceu entre a Coreia e o Japão, que é até bem recente, né? Existem pessoas vivas lá ainda que vivenciaram esse período de guerra, mas no último dia ali da conferência, um ministro sul-coreano e um ministro japonês celebraram juntos a ceia. E isso foi muito simbólico, assim, tanto para eles ali na Coreia recebendo, né, japoneses que estavam ali participando, mas também para os japoneses que foi, né, o povo que realmente prejudicou ali, realmente invadiu ali, enfim, vitimizou os sul-coreanos ali durante essa guerra toda, né, de poder ser recebidos ali para celebrar uma ceia também foi algo muito significativo. E eu acho que a gente pode orar, né, nesse momento. E outra coisa que eu lembrei, com o mestre falando, tinham palestinos e israelenses, né, lá também. Tinham russos e tinham ucranianos. Então, apesar dos seus países estarem em guerra, apesar de toda a situação que a gente estava vivendo politicamente, né, vendo, essas pessoas estavam juntas ali. E a gente ceiou juntos. Embora talvez não completamente curados, mas com esse coração de reconciliação. Acho que não há testemunho maior que esses, né? Antes da gente ir na viagem, a gente teve a oportunidade de encontrar um irmão que já é um veterano do movimento Lausanne, que mora lá em Curitiba, o Valdir Sternagel. E uma das coisas que ele comentou com a gente foi isso. Ele falou assim, às vezes eu sinto a igreja brasileira muito mimada. Ele falou, nós, às vezes aqui no Brasil, temos tempo de sobra para ficar discutindo sobre tanta coisa, e às vezes você não consegue colocar um reformado e um carismático ou um pentecostal junto numa mesa para conversar, e lá no congresso vocês vão poder ver irmãos de países que estão em guerra, estando ali tendo comunhão juntos. Isso foi muito significativo mesmo para a gente. É um testemunho mesmo. E eu acho que a gente pode orar, né, para encerrar esse momento. Não sei se vai ter ainda mais uma oração. E Deus é bom, né, gente? Eu acho que esses testemunhos, tanto o testemunho que a Sol trouxe, eu acho que eles servem para nos lembrar do motivo, né, que a gente está aqui, do motivo da nossa fé, nos relembrar das coisas, né? Acho que cada um aqui tem a sua história, tem o seu testemunho. Nós fomos cativados por Jesus por alguma coisa. Jesus cativou os nossos corações. E eu acho que a gente precisa que Jesus, né, que o Espírito Santo nos traga a lembrança do porquê nós fomos cativados, como fomos cativados, para que isso seja uma memória, para que isso seja uma lembrança, para que nos motive a compartilhar de Jesus, dessa boa nova. A gente vai falar um pouco disso amanhã. A boa nova de Jesus é uma boa nova que a gente quer contar para todo mundo. É a novidade, né? Que o Senhor coloque isso no nosso coração. E eu vou orar, então. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor veio até nós, o Senhor nos buscou no inferno, e o Senhor nos trouxe para a luz. Nós te louvamos por isso, te louvamos pelo teu sacrifício feito por nós. Mesmo que a gente fosse pecador, mesmo que a gente não merecesse nada, o Senhor entregou a sua vida por nós, e nós somos gratos por isso.
Pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo fale conosco. Nos lembre, Pai, de quando o Senhor nos cativou, de quando os nossos olhos foram abertos para o Senhor. Como diz na Tua palavra, o nosso coração ficou cheio, o nosso coração ficou queimando, Jesus. Nos lembra disso, Pai. Nos lembra de quando o nosso coração queimou e os nossos olhos foram abertos, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor continue falando com a gente no dia de amanhã. Nos dê oportunidade, Senhor, para falar da Tua palavra, Jesus. Para testemunhar do Senhor. Para honrar os nossos vizinhos, honrar aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Servir eles em amor, Pai. Para que a Tua glória, Pai, seja... Para que o Senhor seja glorificado, Pai, através das nossas vidas, Pai. Mas que o Senhor vai preparando o nosso coração, que o Teu Espírito Santo abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, abra o nosso coração para aquilo que o Senhor quer continuar fazendo aqui nesses dias, Pai, aqui nessa conferência, Senhor. E nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor é o Senhor da igreja. O Senhor que é soberano sobre todas as coisas, Pai. É o Senhor, Pai, que tem segurado, Pai, nas Tuas mãos, através da Tua palavra poderosa, a Tua igreja, Pai. Os nossos dias, Pai, nós Te louvamos por isso, Deus. Continua com a gente, nos dá uma boa noite de descanso, Senhor. Nós Te louvamos, em nome de Jesus, amém.